Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a honra e a satisfação de receber aqui um ex-professor da casa, foi promotor de justiça aqui na nossa comarca por pequeno tempo, infelizmente. Hoje é promotor de justiça aposentado, é professor, expositor espírita. Seja muito bem-vindo, doutor Eliseu da Mota Júnior. A satisfação é minha, é bastante grande de retornar a Araraquara depois de tanto tempo. Doutor Eliseu, o senhor ao longo desse trabalho todo, primeiro como advogado, depois como promotor, cerca de 20 anos, o senhor me disse, depois agora voltando a ser advogado, escreveu 4 obras. Exato. 4 obras de temas que eu posso dizer para vocês estonteantemente interessantes, que palpitam discussões. Fala um pouquinho para a gente sobre essas obras, doutor Eliseu. Bem, são 4 obras. A primeira é Pena de Morte e Crimes Hediondos à Luz do Espiritismo. A segunda, e já está na segunda edição, é Aborto à Luz do Espiritismo. A terceira, mais de fundo filosófico, Que é Deus. E a quarta, Direito Autoral na Obra Psicografada, que na verdade é a minha dissertação de mestrado em Direito pela Unesp de Franca. Então, começando pela pena de morte, como você disse, um tema palpitante, porque eu até concebo a existência da pena de morte em países totalitários, como a China, como a Coreia do Norte, Cuba, onde o direito de defesa é praticamente nulo, os recursos quase inexistentes, as execuções praticamente sumárias. Mas países como os Estados Unidos, ícones da democracia mundial, alguns estados não só a mantêm, porque vários ainda, muitos já aboliram, são 50 estados. Outros a mantêm, mas há muito tempo não executam. Mas em contrapartida, alguns ainda mantêm e executam. Quais são os argumentos? Alguns argumentos são realmente impressionantes. Primeiro, que ela inibiria a criminalidade dita violenta. O segundo é porque o preso custa muito caro para o Estado. Um preso custa, aqui no Brasil hoje, cálculos aleatórios, mas em torno de R$1.000, muito acima do que um trabalhador ganha no salário mínimo. E vários outros discutíveis argumentos a favor da pena de morte. A gente pode até responder esses dois inicialmente. O primeiro é que nos países em que havia pena de morte, ela foi abolida, na Europa recente, Estados Unidos, França e Inglaterra, a criminalidade não sofreu nenhum tipo de interferência. E alguns países que a adotaram, porque a criminalidade estava bastante preocupante, também não houve nenhuma alteração no índice. Isso significa que a pena de morte não interfere na criminalidade. O segundo argumento, que o preso custa caro, realmente custa. Mas aí você tem que resolver com a laborterapia. O maior problema, por exemplo, no Brasil penitenciário, é a ociosidade dos presos. Alguns trabalham até trabalhos discutíveis para obter a remissão. Se não fosse o estímulo da remissão, dificilmente eles trabalhariam. Enfim, eu acho que todos esses argumentos são reprováveis, aqueles que buscam a manutenção da pena de morte. E os crimes hediondos, que são aqueles que justificariam a pena de morte, a nossa lei dos crimes hediondos, por exemplo, é um fiasco. Porque ela considera um crime hediondo, por exemplo, o estupro de incapaz. A menina que não é maior de 14 anos, que sofreu um beijo do namorado, supostamente ela está sendo vítima de um crime. E se ele matar, o homicídio simples não é um crime hediondo, não é crime hediondo. Então, mata, mas não beija. Porque se você matar, você obtém mais tarde aí a liberdade provisória. Mas se for um crime hediondo, o estupro, não vai obter. Enfim, um fiasco no nosso sistema penal. O aborto já é Quando eu escrevi a primeira edição, realmente estava em vigor, na plenitude, o Código Penal, que só permite a realização de aborto quando a gravidez resulta de um estupro ou quando há risco de morte se a gestante
levar a gravidez a termo. Fora disso, não é permitido. Então, um aborto eugênico, eugenésico, que supostamente é realizado para evitar o nascimento de fetos portadores de malformação genética, que vai desde a falta de dedos até a anencefalia, que é o argumento mais usado recentemente, essa não é permitido pelo Código Penal. Mas, à medida que a medicina foi avançando, a ultrassonografia, toda essa parafernália que tem, que constata sem nenhuma dúvida que o feto é anencéfalo, e as fotos são impressionantes, aqueles fetos que realmente tiveram a malformação craniana e que dificilmente sobreviverão. A literatura médica põe como assim, ganhar o Oscar de sobrevivência 1 ano, quando muito. A maioria vive alguns dias. Aí a gente se coloca na situação da gestante. E, talvez estimulados por isso, sensibilizados, alguns juízes, digamos, uma década para cá, começaram a conceder liminares. O Ministério Público tem posição variada, de acordo com o promotor, porque o Ministério Público, o promotor se pauta pela lei, pela sua consciência. E mesmo que ele dê um parecer contrário e o juiz conceder a liminar, a hora que ele recorreu, o aborto já está realizado. Até que isso foi parar no Supremo e veio à baila a questão do início da vida. Isso tem a ver, então, veja, a primeira corrente entende que é chamada teoria natalista pura. Quem estuda isso, poucos juristas no Brasil estudaram isso, mas foi Ponce de Miranda, no seu tratado. Pouca gente lê direito o Ponce de Miranda, porque ele é realmente prolixo, mas é um dos poucos que tratam dessa questão. Então, a teoria natalista pura entende que a vida começa no momento da concepção. Naquele exato instante em que um óvulo maduro é penetrado por um espermatozoide, já há vida. Então, essa corrente, normalmente sustentada pelas religiões em geral, acham que não se pode realizar aborto daí para frente se está liquidando uma vida humana. É um assassinato, microassassinato. A outra corrente oposta a essa é natalista pura, sustentada pelas feministas, materialistas, que entende que o homem é apenas um aglomerado de células, nada sobrevive ao corpo. E eles entendem que a vida começa quando o feto nasce com vida, a criança nasce. Enquanto isso não acontece, desde o momento da concepção até o parto, a mulher poderia fazer o aborto quando e onde ela quisesse, porque ali não há vida ainda, ela só vai iniciar no momento do nascimento. O Código Civil pegou uma corrente temperada, nem a natalista pura, nem a concepcionista pura. Ele entende que a vida começa no momento da concepção, mas a personalidade só começa com o nascimento com vida, ainda que ele coloque a salvo os direitos do nascituro. Por exemplo, um avô pode fazer, por exemplo, uma doação com um nascituro, ainda que não tenha nem nome, mas hoje já se sabe o sexo dias depois da concepção. E a gente sabe se o feto teve vida ou não com a docimasia ou docimase, que é um exame de laboratório. Se o feto nasceu morto, eles o colocam num recipiente com água. Se ele afundar, nunca respirou, portanto não teve vida, e essa doação, por exemplo, ficaria sem efeito porque perdeu seu objeto. Se ele respirou, ele vai boiar, então tem que fazer o inventário. A doação tem que se consumar, passa para o feto, faz-se o inventário do feto. Então, para essa corrente, não se poderia fazer o aborto a partir da 3ª semana, por exemplo, quando já o embrião assume a condição de feto e vai prosseguir. Eu acho que você iria perguntar com a minha posição. Como espírita, eu entendo que a vida realmente começa na concepção, o momento da ligação do espírito com a matéria. Então, não seria recomendável que a mãe, mesmo no caso de um anencéfalo, fizesse o abortamento, porque ela estaria liquidando uma vida humana. Mas vai nascer anencéfalo. Bom, aí já entra o problema de karma, de problemas do passado, que seria fastidioso a gente discutir agora aqui. Por isso, eu acho que não deveria, mas respeito o livre-arbítrio. Eu acho que a gestante deveria ser ilustrada sobre as consequências físicas,
dependendo, porque o aparelho genésico e reprodutor feminino é muito delicado, muito delicado. Tanto é que eles falam que velho, mulher e relógio não devem abrir, porque depois não funciona mais direito. Porque é muito delicado, como se fosse um mecanismo de relógio. E é uma grande agressão. Uma grande agressão. Então, às vezes mostrando para ela a realização de um abortamento, ela poderia pensar melhor. E segundo, as consequências psicológicas. Mesmo sendo um anencefalo, é filho dela. Né? A grande maioria das mulheres que realizaram aborto, isso na pesquisa que eu fiz para o livro, está certo que não era de anencefalo, mas elas veem uma criança que teria a idade, principalmente quando elas ficam estéreis na realização do aborto. Nossa, meu filho era para estar com essa depressão, muitos abusos químicos por causa disso. Vamos continuar discutindo esse assunto palpitante. Eu tenho ainda uma pergunta importante sobre a questão da pena de morte, mas vamos para um breve intervalo e já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, hoje com a presença do nosso ex-professor da nossa casa, promotor aposentado, doutor Eliseu, que veio aqui falar de assuntos extremamente importantes. Deixa eu voltar só um pouquinho na questão da pena de morte. Eu gostaria de analisar com o senhor a questão do... Eu não nem vou entrar muito no sistema carcerário brasileiro, porque esse a gente ficaria aqui, acho que umas 3 semanas, falando para o nosso telespectador. Eu quero falar daquele inocente que acaba sendo condenado e vem a perder a vida e aí não tem mais retorno. Porque ainda se disser que alguém foi condenado a uma pena e depois se prova a inocência, ele passou por uma série de problemas, mas há como ele vai voltar, se inserir à sociedade, pode ter uma indenização do Estado e tal, que não cobre, mas tudo bem, é possível. Agora morreu. Então, a questão do erro judiciário. Eu dedico um capítulo do meu livro, naturalmente, a essa questão, resgato grandes casos. Jean Calas, na França, por exemplo, que foi executado porque supostamente o filho dele teria se enforcado porque ele impediu, como protestante, que ele se convertesse a catolicismo num país de católicos. Foi condenado, como se tivesse matado o filho, e no outro dia se provou que ele foi condenado hoje e executado amanhã. Não havia recurso, isso em 1764, por aí. Voltaire, que François-Marie Arouet, se interessou pelo caso e estudou a fundo e provou a inocência de Jean Calas e escreveu o Tratado da Tolerância. Esse episódio serviu para que o Voltaire escrevesse o Tratado da Tolerância. Mas vamos para o Brasil. O Brasil nós tivemos pena de morte durante todo o período colonial, porque aí as ordenações aqui vigoravam, as penas ali eram cruéis, Tiradentes sofreu. Eles não se limitaram a enforcar o Tiradentes, não, né? Acho que morte para sempre. Acho que era pouco. Pouco, esquartejar, colocar os pedaços. Mas aí veio a independência e com ela os Pedros. O primeiro, rapidamente, já foi lá para Portugal. A gente vai lá, ele foi o Dom João, não sei o que, Dom Pedro, não sei o que, sexto, se não me engano, aqui era o nosso primeiro. Mas o segundo era uma pessoa muito sensível. E aí o nosso Código Penal do Império, em 1830, o Código Penal chamava Código Criminal, alguns juristas, Mittermeier e outros alemães, aprenderam português para estudar o Código do Império. Um código muito bom, de 1830. Gosto de ler aquele código. E aí nós tínhamos a pena de morte. E ocorreu um crime ali em meados do século XIX, 1850, coisa assim, lá em Macabu, no Rio de Janeiro. E aí, um senhor chamado Manuel Mota Coqueiro, nada comigo, parentesco, apesar do Mota,
ele era conhecido como a fera de Macabu porque era realmente uma pessoa muito difícil, e genioso e dono de uma propriedade agrícola. Na propriedade morava, entre outros, um colono que tinha uma filha muito bonita com quem ele manteve um caso extraconjugal, o Manuel. E aí o pai se opunha, até com uma certa veemência. E certa manhã ou dia, a família toda parece dizimada, a casa queimada. E a suspeita imediatamente recaiu sobre o Manuel, porque o pai estava impedindo a filha de se encontrar. Quando ele foi condenado, enforcamento, apelou o tribunal, vencido todos os recursos, ele foi ao imperador, porque havia o poder moderador. Quem conhece a história política do Brasil sabe que o poder moderador estava acima dos outros. Ele podia modificar decisões do legislativo, do judiciário. E ele resolveu manter ali com os seus conselheiros, os indícios eram muito grandes contra o Manuel. E ele foi executado. Dias depois, a mulher, tomada de remorso, depois de ter confessado com o padre, ao invés deles confessar, deixaram enforcar o Manuel. Dom Pedro ficou tão sensibilizado, ele era uma pessoa muito sensível, e ele nunca mais deixou executar ninguém. Do Manuel Mota Coqueiro, até quando veio a República, e ele foi exilado, e aí já com a República a pena de morte foi abolida no Brasil, ele comutou todas as condenações de morte em galés, menos deixar executar, com medo de matar novamente um inocente. E o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bom, a questão existencial de Deus ela, em todas as épocas nós tivemos aí ateus, um caso emblemático do Laplace, que escreveu Mecânica Celeste, entregou para o Napoleão. Napoleão leu aquele calhamaço. Você escreveu esse enorme livro sem citar uma vez o autor do universo. Falou, senhor, não senti necessidade dessa hipótese, que é a hipótese teológica, porque os cientistas dizem o seguinte: aceitar a hipótese teológica, que é o apelido que eles dão para Deus, seria decretar o fim da ciência. Ela poderia investigar, tudo está na Bíblia. Então, eu procuro demonstrar nesse opúsculo, vou chamar de livro, que é Deus, através de 3 fatores absolutamente incontestáveis, não tem jeito de negar. O primeiro, a existência da ideia de Deus no homem, manifestando-se através da lei de adoração, que levou todos os povos, em todos os tempos, a acreditar num poder superior. Seja lá o que fosse. Alá, Forri, grandes espíritos, isso não importa. Importa que o povo, quando acabam todas as esperanças, apela. Mesmo o dito ateu, até aquela anedota, sou ateu graças a Deus. Né? Depois, a lei de causa e efeito, que mostra a impossibilidade da ocorrência de efeitos inteligentes sem poder inteligente. Quer dizer, a Terra gira a 1.600 km por hora, realizando o seu movimento de rotação e translação em torno do Sol. Se ela diminuísse essa velocidade, por exemplo, de 1/10, a vida na órbita seria impossível. Porque nessa velocidade, ela proporciona dias de 12 horas e noites de 12 horas. Se você reduzir essa velocidade de 1/10, então os dias seriam de 120 horas e as noites de 120 horas. Logo, o que o Sol de 120 horas não destruísse, porque ele mataria a vida vegetal, animal, ameaçando a vida humana, que depois das 120 horas de sombra iriam se encarregar de destruir pela motivação dos continentes gelados. Quem que fez a Terra girar essa velocidade? Então, efeito inteligente, tem que ter uma causa inteligente. E o terceiro fator, a estrutura do universo, os seus mínimos detalhes, que revela a imanência cósmica de um poder superior. E é por aí que a gente desenvolve a tese da existência de Deus. E o direito autoral da obra espírita? A obra psicografada. Essa é a minha dissertação de mestrado. Eu tive alguns problemas durante a minha defesa na tese, na banca, mas lá nós temos que ter 2 professores da casa e veio da USP. E a primeira pergunta que ele fez depois que eu fiz a exposição foi: o senhor não está tentando provar para nós que esse negócio aí existe, né? Eu falei, que negócio? Eu falei, espiritismo. Eu falei, não, doutor, o senhor leu a tese antes de eu fazer a defesa. Eu não estou partindo do pressuposto de que existem espíritos e que eles escrevem através de médiuns. Estou partindo do fato de
de que existem milhares de títulos, não é de exemplar, não, de títulos ditos psicografados. E aqui na Unesp, o que importa na aula de concentração é se está em conexão com a linha de pesquisa. Então, contratos. Quantos contratos o senhor acha que vão gerar essas obras? Contrato de edição, de tradução, de adaptação para o teatro, para o cinema, novela. Então, estou partindo desse pressuposto. E aí, depois de feita a defesa e tal, o pessoal falou, tá, qual é a conclusão? Bem, o direito de autor é um direito... Para começar, o nome já é prolixo, é discutível. Aqui no Brasil fala-se direito autoral, mas na Europa se fala em direito de autor. Porque o direito autoral é reducionista, ele dá a ideia de que seria só aquela parte patrimonial, quando não é nada disso. Tem muitos autores que não fazem nem questão da parte patrimonial. Não são muitos, não, poucos. Então, veja bem, o Chico Xavier nunca pegou R$1 na obra dele que passa de 400. Ele fez questão de doar, por escritura pura, embora não seja necessário, ceder isso para as obras assistenciais. Então, a parte patrimonial é uma parte assim, material mesmo, como diz o nome. Quando ele fala de direito moral de autor, não tem nada a ver com ética. É o direito intelectual. É o direito à paternidade, a ser seu nome lá. Você coloca o nome que você quiser, ou não põe anonimato, ou põe um pseudônimo. Então, esse é um direito moral de autor. O outro, ineditismo. Você tem o direito de manter uma obra inédita por vergonha, por medo, qualquer coisa. Você escreve uma obra, uma música, o que for, fala, não, eu vou deixar aqui em casa, eu estou com... Então, o direito de ineditismo é inalienável e irrevogável do autor. O direito de retirar. Aí você publica e fala, nossa, mas o que eu fui fazer? Você pega, é claro, você vai indenizar todo mundo, mas você pode retirar. Só o autor pode fazer isso. O direito de acesso. Você pinta um quadro e alguém arrematou, você quer ir lá ver seu quadro, você tem o direito de ir lá ver seu quadro. Né? Então, esses são direitos, direitos morais do autor. O direito moral, se tiver conexão, claro que o livro, a dissertação, eu vou discorrendo sobre isso, até chegar nas conclusões. Primeiro, eu preciso fazer uma investigação para saber se tem nexo com a obra que o autor deixou. Há pouco tempo, por causa de ter publicado esse livro, eu tenho sido consultado por editoras antes de publicar. Um editor de Minas Gerais me fez uma consulta sobre uma obra supostamente atribuída ao espírito do Cazuza. Né? O livro, e tem mais ou menos o título de uma das canções dele, parece que o show continua, uma coisa assim. E aí eu li a obra, ainda inédita, mas eu não conhecia o Cazuza. Eu conheço uma ou outra canção dele. Então eu orientei a editora a não colocar pelo espírito Cazuza, e sim inspirado pelo espírito Cazuza. Porque teve um problema lá atrás do Humberto Campos, nos idos de 1930, o Chico Xavier publicou, entre outros, vários livros atribuídos ao espírito Humberto Campos, que na época era o xodó, era o Paulo Coelho, né? Muito melhor que o Paulo, mas estou dizendo em termos assim de popularidade. Só que ele não vendia muito. E os livros ditos psicografados começaram a vender mais do que aqueles que ele deixou. E aí a viúva, talvez incentivada por um advogado, propôs uma ação declaratória contra a Federação Espírita e contra o Chico Xavier. E o advogado foi tão hábil, do autor, da autora, no caso da viúva, que ele não deixou alternativa para o juiz. Ele colocou assim, em primeiro lugar, o juiz deveria responder a questão se aquelas obras eram mesmo do Humberto Campos, do Espírito. Se não fosse, então era um plágio, seja lá menos do Humberto. Aí teria que retirar os livros, o Chico ia ser processado pelo artigo 184 do Código Penal, que é a violação do direito de autor. Hoje é o que restou. Antigamente tinha vários desdobramentos. E se fosse, o direito autoral era dela, patrimonial, claro, o marido dela. E o juiz, a defesa do Chico e a FEB foi feita pelo Dr. Miguel Timpone, um advogado, e ele conta no livro dele, a psicografia perante os tribunais, que o prazo era muito curto. Porque você perdeu uma ação, e nós estamos falando aqui numa universidade, além de pessoas que não são do ramo, mas nós sabemos que você perder uma ação como autor é uma coisa, você como réu é outra, porque como autor você tem às vezes 1 ano para você preparar, o réu não.
Dependendo do tanto que o cliente demorar para chegar no seu escritório, ele vai te engolindo o seu tempo, que é o que aconteceu com o doutor. Aí teve que, você imagina em 1930 fazer uma defesa repercutindo em toda a imprensa. Eu resgato um pouco disso na dissertação, e ele coloca que a personalidade humana termina com a morte. O Chico e a federação não podia responder por uma coisa que talvez tenha sido um espírito. Como é que o oficial de justiça ia de lá? Ele ia certificar. Ó, não encontrei o réu porque ele está em lugar incerto e desconhecido lá para o além. Como é que ele vai achar lá para citar? Aí o juiz aceitou essa preliminar e decretou a suspensão da instância. Hoje é carência da ação. Matou sem conhecer o método. Ficou esse vácuo. E eu peguei aí e escrevi a minha dissertação. Então, qual a minha conclusão? O jeito moral de autor, quando ele tiver conexão com o que o autor deixou em vida, é dele, autor. Ainda que os outros não acreditem, mas isso não vai repercutir nada aqui no direito. Se não for, aí não se pode atribuir. E o direito patrimonial é do médium. O que ele vai fazer com isso, aí depende. O Chico, como eu disse, sempre dedicou a obras existenciais. A Silvia Gaspar, que não é também assim tão humanista, ela realmente alimentou um patrimônio muito grande com obras psicografadas. Enfim, a questão está em aberto. E o nosso programa está mais do que estourado. Eu já tive aqui inúmeras informações, mas infelizmente, meu telespectador, eu não podia interromper de forma nenhuma, e os nossos editores vão dar um jeitinho nesse nosso programa, porque é um assunto extremamente importante. Rapidamente, para terminar, suas considerações finais, doutor Eliseu. Em primeiro lugar, agradecer ao doutor Raul de ter me convidado para vir aqui a Araraquara, rever inclusive o fórum, estive lá onde trabalhei 1 ano e meio, e agradecer a Uniara de me acolher aqui, trabalhando com vocês sobre temas tão palpitantes que me deixam realmente tranquilo de ter oferecido pelo menos uma conclusão, ainda que não seja melhor. Muito bem. Estamos encerrando mais um programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem. Thank you.